E aí galera, hoje vamos falar de funções. O que é, os tipos, para que serve, como resolver e mais. Canal Redescobrindo a Matemática. Visitem o blog. Primeiramente, o que é função? Vamos lá. O significado grotesco. Função é uma expressão matemática que liga uma coisa à outra. Exemplo, A igual a 2. Eu estou ligando a letra A ao valor 2. Agora vamos para um significado mais matemático. Função é a expressão que liga todo e qualquer elemento pertencente a um determinado conjunto a pelo menos um elemento pertencente a um outro conjunto. Aí eu coloquei aqui como exemplo o conjunto, né, com os números aqui, ó, 1, 2 e 3. Aqui é um conjunto. E 2, 4, 6. Aqui é outro conjunto. Cada um desse conjunto aqui, do 1, 2, 3, tem um no outro aqui. O 1 tá ligado no 2. O 2 tá ligado no 4. E o 3 no 6. Tipos e propriedades. Existem vários tipos de função, como função afim, quadrática, função injetora, sobreinjetora, a constante, função logarítmica e várias outras. Propriedades de função. Só algumas aqui. Tomando como exemplo os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5 e B, 2, 4, 6, 8, 10, regidos pela função f de A igual a 2 vezes A, que é o mesmo que dizer B é igual a 2A, ou 2 vezes A. Vejamos algumas propriedades. Para todo número pertencente a A, existe um número pertencente a B ligado a ele. Exemplo, 1. O A tem um 1, que está ligado ao 2, que é do B. O A também tem um 3, que é ligado ao 6, que é o do B. Mas como é que eu chego a esse número? 1 é igual a 2 e 3 é igual a 6. Por essa leizinha bem aqui, ó. Essa aqui é a função de ligação de um grupo ao outro. F de A igual a 2A, que é o mesmo de B igual a 2A. Ou seja, aqui, essa aqui é o mais explicativo. O valor de B é igual a 2 vezes o valor em A. Então, o primeiro valor em A. Qual é o valor em A aqui no começo? É 1. Substitua aqui 2 vezes 1. Vai dar o valor de B. 2 vezes 1 é 2. Então, chegamos ao resultado que é 2. Essa propriedade implica dizer que se para algum elemento em A não existir um correspondente em B, não é uma função. Então, para ser uma função, todos os elementos desse conjunto aqui, ó, do A, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, tem que ter um correspondente aqui em B. Para todo e qualquer elemento de A, deve existir apenas um elemento correspondente em B. Ou seja, se existir um elemento em A que tenha mais de um elemento correspondente em B, isso não é função. Um ou mais elementos de A podem ter o mesmo elemento em B. Por exemplo, agora esse aqui não é, aqui já é outra função, aqui já não está mais dentro desse grupo aqui não, do começo. Aqui é só um exemplo por fora. Eu estou dando um exemplo que números diferentes no conjunto podem ter números iguais no outro. Ó, o 2 aqui é igual a 4, mas o 4 também é igual a 4. Mas isso aqui é função. Agora, se fosse o contrário, se o 2 fosse igual a 4 e o 2 também fosse igual a 5, aí não é função. Primeiramente porque não tem como. Que na hora que a pessoa substituir aqui na função o primeiro valor, ele só vai dar um único valor aqui no resultado do conjunto. Aí se eu colocar outro valor bem aqui e der o mesmo resultado desse, não tem nada, não tem problema. Também é função. Função polinomial do primeiro grau. Polinomial vem de polinômio, que define basicamente como um valor numérico seguido por uma incógnita ou multiplicando uma incógnita. Exemplo, 2x ou 2 vezes x. O que é uma incógnita? O incógnita é uma letra.
Então, já sabemos o que é função e polinômio. Mas o porquê do primeiro grau? Ora, simplesmente porque o grau do polinômio é 1. Ah, mas como é que eu sei o grau do polinômio é 1? E o que define o grau do polinômio? É o seguinte, para saber o grau do polinômio, por exemplo, aqui o polinômio não é 2x. O que eu vou ter aqui? O grau do polinômio é definido pelo expoente da incógnita. Ó, 2x. Qual é o expoente que tem aqui? Aqui não tem nenhum expoente. O que é que significa dizer? Significa dizer que é 1. Sempre que não tiver nenhum expoente, sempre vai ser 1. Agora, se fosse 2, aí já é outra coisa. Se fosse um 2, era uma função do segundo grau. Como não tem, é do primeiro grau. A função afim é escrita da seguinte forma: ax mais b é igual a y, onde a é uma constante, ou seja, ela não muda e sempre está acompanhada do x aqui. Ó, o a não muda e depois dela vem o x, ela multiplica o x. X é um valor que se tem e é uma variável. Ou seja, o que é uma variável? Ele pode assumir vários valores diferentes. Pode ser o 1, ela pode ser o 20, pode ser o 5, pode ser o menos 10. O que ele quiser ser, ele pode ser aí, o x. B é o coeficiente linear, que assim como o A é constante. Olha, já sabemos que o B ela é constante, ele não muda. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear na função afim, ele tem uma importância no gráfico. Por quê? No gráfico da função, o B é o ponto, deixa eu ver. O B é quando a reta toca o eixo Y. Quer dizer, quando a reta for tocar o eixo Y, o B vai ser o valor do Y e o X vai ser 0. É o coeficiente linear. E y é o valor que se quer achar. Já que sabemos o que é e o que significa, temos que aprender a trabalhar com funções. Mas como assim trabalhar? Vou dar um exemplo aqui. Um mototáxi cobra R$5 de bandeira, que é um valor fixo, né? E mais 0,5 ou 50 centavos por quilômetro percorrido. Então, a função que rege o valor da corrida é f de x é igual a 0,5 vezes x mais 5, sendo x a quantidade de quilômetros por ele percorrido. Se esse mototaxista faz uma corrida de 20 quilômetros, qual foi o valor cobrado por ele a seu cliente? Ora, para chegarmos ao valor da corrida, devemos apenas substituir o valor de x pela quantidade de quilômetros percorridos. E assim a gente encontra o resultado. Ó, a função aqui, a função f de x é igual a 0,5 vezes x mais 5. A gente apenas toca esse x aqui por 20. Aqui, ó, 0,5 vezes 20 mais 5. A gente vai ter que f de 20, quer dizer, o valor dos 20 km vai ser igual a 0,5 vezes 20 é 10. Mais 5. Então, f de 20 dá igual a 15. Então, o mototaxista deve ter cobrado os R$15 pela corrida. Agora veremos como é e como fazer o gráfico da função afim. O gráfico pode ser usado como uma opção de organização e também porque se torna mais fácil trabalhar com a função. O gráfico da função afim é uma reta representada no plano cartesiano com valores para o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas x e y, onde normalmente o x é a variável que se sabe o seu valor e y aqui se quer descobrir. Óbvio, dica muito importante: o coeficiente linear ou o b sempre será o valor onde a reta toca o eixo y, foi o que eu falei ainda agora. Aproveitando o exemplo passado, façamos o gráfico da função f de x é igual a 0,50 vezes x mais 5.
Primeiro, devemos definir quem é A e B. Observemos quem está no lugar onde deveria ser o A. A gente vai ver aqui, ó. O A é o que? A está acompanhado do X. Quem é que está aqui multiplicando o X? É o 0,5. Então, A é 0,5. E quem está onde deveria ser o B? Ora, o B é um valor fixo e não acompanha nada, nenhuma letra. Então, aqui está sozinho. O 5 é sozinho. Quer dizer, então o B é o 5. Aqui. F de x substitui o y no lugar do y. Então, o f de x é o mesmo que y. Então, aqui a gente tem o quê? Temos que a é igual a 0,5 e b igual a 5. Para fazermos o gráfico da função fim, devemos ter no mínimo 2 pontos da função. Como já sabemos que o ponto B é onde a reta toca o eixo y, já temos um ponto. Ora, quando a reta toca o eixo y, é porque o x é igual a 0. Então, o ponto que temos é 0,5. Ora, sempre o x em primeiro e o y depois. Um ponto ele é composto pela quantidade de eixos que tem lá no plano cartesiano. O plano cartesiano aqui tem 2 eixos, o eixo x e o eixo y. O primeiro vem o x e depois o valor do y. Quando o eixo toca, a reta toca o eixo y, a gente sabe que o x é 0. Então tá aqui, ó, primeiro o 0 que é o x. E o y é 5, tá aqui. Já que temos quando o x é igual a 0, agora a gente vai procurar também quando o y é igual a 0. Para isso, a gente basta substituir y por 0 na equação que se tem o x quando o y for 0. Ó, f de x, que é uma coisa de y, é igual a 0,5 vezes x mais 5. A gente tem o que? Que 0,5 vezes x mais 5 é o que? É 0. Que o f de x é o mesmo que y. E a gente quer encontrar y quando for 0. Ou seja, eu vou substituir aqui por 0. Então, 0,5 vezes x vai ser igual a quê? Eu pego o 5 que está aqui e passo ele para cá, para depois da igualdade. Como ele aqui está positivo, está mais, quando eu passo ele para cá, ele vem menos. Então, 0,5x é igual a menos 5. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tem que o 0,5 está multiplicando o x. A gente vai isolar o x só desse lado e colocar todos os números para esse lado. Então, 0,5 está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o outro lado. Se aqui, desse lado, ele está multiplicando, ele vai fazer o contrário do outro lado, ou seja, ele vai dividindo. Então, nós temos que x é igual a menos 5 dividido por 0,5. Então, x é igual a menos 10. Porque menos 5 dividido por 0,5 é igual a menos 10. Então, o ponto onde y é 0 é menos 10 e 0. Menos 10 é o valor do x. Ó, x igual a menos 10. E o 0 é o valor do y. Agora vamos ao gráfico. Os pontos que a gente tem é 0 e 5 e menos 10 e 0. Vamos colocar aqui, ó. O menos 10 é o x. Aqui é a reta do x, aqui, ó. Essa aqui, x. Para esse lado aqui, ele é negativo. E esse lado aqui é positivo. Como a gente não tem um ponto do x positivo, mais 1, mais 3, sei lá, eu não coloquei aqui maior a reta para cá. Então a gente tem aqui, ó, menos 10. Então a gente vai caçar aqui no x menos 10. Bem aqui. Então eu coloquei aqui menos 10. E o 0 no y. Onde é o 0 do y? É bem aqui, ó. Aqui é o 0. Então o ponto do menos 10 é bem aqui. Se fosse menos 10 e 2, a gente vai procurar o 2 no x no y. Bem aqui, ó, o 2. Adivinha, então o ponto ia ser bem aqui, ó. Menos 10 e 2. Mas é menos 10 e 0. Então a gente desce. Menos 10 e 0. E o outro ponto é 0 e 5. O 0 é no x. Ora, 0 do x é também bem aqui sim. É o mesmo lugar do 0 do y. É bem no meio. Então a gente já encontrou o 0 do x. Agora vamos encontrar
o y, que é o que? É 5. Então a gente vai subir, ó. E aqui, por exemplo, é mais ou menos, aqui deve ser 1. Aí 2, 3, 4, 5, bem aqui. Pronto, marquei o outro ponto. Agora eu traço uma reta do ponto menos 10, 0, até o ponto 0 e 5. Essa reta é a reta da função afim, do primeiro grau. E aqui está o gráfico dele. Mas qual a importância de função? Bom, função é algo de grande importância para a humanidade. Através de função, podemos calcular a velocidade em função do tempo, o valor mínimo da produção de peças automobilísticas para que a fábrica não fique em prejuízo e uma infinidade de várias coisas que a gente depende durante toda a nossa vida. Então a função é algo muito importante. Desde já agradecemos a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado.